Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Kung Fu Panda 4, a animação dirigida por Mike Mitchell, lançamento da DreamWorks nos cinemas nesse mês de março. Estamos falando de uma franquia extremamente popular, eu gosto muito do primeiro e do segundo filme. O terceiro tem alguns problemas quanto a desenvolvimento, mas ainda assim eu considero uma boa entrada. Nesse sentido, por conta do espaçamento, o terceiro filme é de 2016, eu realmente considerei que seria interesse do estúdio voltar com alguma base, quem sabe de nostalgia, mas voltar com um retorno interessante, já que seria inevitável, para os cinemas. Mas pessoal, infelizmente não é esse o caso. Kung Fu Panda 4 é o pior da franquia até agora, mas além disso, acaba entrando naquela máxima de uma sequência caça-níquel. O estilo Kung Fu Panda tá ali, mas sem a mesma força, sem o mesmo destaque, quem sabe a caracterização ela é boa pro personagem principal, mas tudo que o cerca não é feito de uma boa maneira, e até quanto ao investimento, Esse filme ele custa metade do filme anterior, corrigindo pela inflação, do que as outras entradas da franquia também. Então, essa queda de investimento ela acaba se tornando bem evidente em várias cenas. Afinal de contas, não tem como fazer milagre nesse caso. Já existe um padrão do estúdio para desenvolvimento de filmes. Kung Fu Panda 4, por muitas vezes, se assemelha a uma animação direto para streaming, sem muito investimento, buscando apenas o destaque pelo personagem principal. Além disso, o filme tem uma dificuldade enorme de vincular novos personagens com uma história já tradicional, com personagens antigos. Me parece, em várias ocasiões, que os novos personagens estão ali apenas para render novos produtos, consequentemente. A integração no filme, ela é bem ruim. Bom, eu tinha falado em estilo em um outro contexto, deixa eu mencionar então que eu estou usando aqui no vídeo de hoje a Tech T-Shirt da Insider, que é a parceira do canal. E eu fico extremamente satisfeito por essa parceria, por falar sobre o produto também, que eu uso no meu dia a dia e recomendo. A Tech T-Shirt tem ação anti-odor, não desbota com as lavagens e não precisa passar porque ela vai desamassando no corpo. É a evolução da camiseta essencial e o melhor de tudo é que nesse mês de março, que é o mês do consumidor, a Insider preparou uma oferta especial. Com o cupom DALI15 você ganha 15% de desconto e é um desconto cumulativo com as promoções do site, ou seja, o desconto total pode chegar até 38%. No site da Insider você também encontra várias opções para um cotidiano confortável em modelos masculinos e femininos. Então vale a pena conferir porque a Tech T-Shirt é fantástica, todas as informações estão na descrição desse vídeo. Enquanto eu volto à análise de Kung Fu Panda, e eu recebi muitas mensagens e muitos comentários também com teorias de fãs falando sobre o destino da franquia, sobre uma nova trilogia que realmente eu acredito que vai sair do papel. Nós teremos agora Kung Fu Panda 4, em breve o anúncio do 5 e o sexto filme também deve acabar saindo. Tradicionalmente, eu não faço circuito de entrevistas com diretores e produtores, mas eu notei um interesse muito grande da DreamWorks de colocar o diretor do filme nesse circuito, de colocar ele também com uma disponibilidade muito grande para perguntas e respostas, meio que para dar essa dinâmica de retorno, que não é um retorno completo, ou seja, é o recomeço e depois, no futuro, você vai acabar recebendo, quem sabe, o que você queria assistir no quarto filme. Isso significa de que apesar do retorno de alguns personagens carismáticos, apesar da adição de novos personagens, tem uma questão do destino dos Cinco Furiosos que nesse filme é tratada de uma maneira intolerável, para falar o mínimo, assim, eu nem quero entrar com spoilers. Passa aquela ideia de que pro quarto filme só a figura do Po seria boa o suficiente para conseguir retomar o interesse do público, e aí no futuro você teria de volta, quem sabe, outros personagens que você queria ver num longa-metragem Kung Fu Panda, que eu lamento bastante, e com isso o resultado é misto, porque é legal ver o teor de humor, é legal ver a parte cômica desses personagens. Por outro lado, o investimento ele é muito menor. Por outro lado, o filme ele tem alguns arcos de redenção que também são bem ruins. E aí não tem como fazer milagre. Quando o terceiro filme custa, corrigido pela inflação, na casa de 160 milhões, e esse filme agora custa 80 milhões. Alguma área acaba sendo afetada, a área do design de animação no geral acabou sendo comprometida nesse quarto filme. Pois está se preparando para se tornar o líder espiritual do seu Vale da Paz, mas também precisa de alguém para ocupar seu lugar como dragão guerreiro. Então, além de um novo treinamento,
ele precisa lidar com uma nova ameaça, a Camaleoa, que evoca vilões do passado. Deixa eu começar falando com um ponto que não foi atingido, que é o ponto da questão do trabalho de voz. Eu assisti esse filme em língua inglesa, então o Jack Black tem uma parte de destaque quanto ao lado cômico, que funciona super bem, e eu gostei bastante da Viola Davis como Camaleoa. Foi uma boa adição e é bacana ver a Viola Davis em outros projetos. De adições, infelizmente o mesmo não dá pra falar da Awkwafina, porque a personagem dela é a mais comprometida de todo o quarto filme. Parece que é uma personagem reciclada do material da televisão, que consequentemente não é boa o suficiente para o cinema, mas precisa estar ali também para vender novos brinquedos. E eu acho bem estranha essa ideia de você ter um potencial tão grande de uma franquia popular que é Kung Fu Panda e trazer tão pouco para o público, se contentar com o medíocre. Então, eu não tenho dúvidas assim que é o pior filme da franquia, por muito inclusive, mas ainda assim dá para tirar um sorriso que outro do espectador, porque pelo menos em determinadas situações a comédia funciona. Mas a mediocridade, por exemplo, da execução se aplica muito aos cenários, às vezes com um estabelecimento muito bonito, seguido depois de uma outra ideia de desenvolvimento, que é a ideia de locais fechados, destaque apenas para o protagonista. É uma situação típica de contenção de custos, então essa é a diretiva de Kung Fu Panda 4. Economia total na animação, esvaziamento dos cenários, e isso atinge também a situação de perigo e todo um risco que acaba sendo formulado sobre antagonista. Também me parece que a ideia de Kung Fu Panda 4 é ótima no papel e fraca na execução. Ter a possibilidade de abrir o filme para outros personagens parece incrível, e a Camaleoa, teoricamente, traria um certo perigo. Só que o roteiro é o mais previsível da franquia até agora, isso disparado, mas também sofre por não conseguir fazer essa integração que eu falei, dos antigos personagens com os novos personagens que parecem completamente perdidos. Os dois primeiros filmes têm uma dinâmica muito boa de desenvolvimento, o terceiro já tem alguns problemas, como eu falei, e esse quarto filme é aquele que tem uma história genérica, previsível e que, pior, joga outras coisas para o futuro. Então, se você quer ver mais de Kung Fu Panda, compra o ingresso, implore para a volta de todos os personagens no quinto filme, porque aí no quinto filme as coisas seriam melhores. É algo que eu tô falando muito no universo de heróis, que acaba sendo comum para continuações, mas é triste ver todo um potencial desperdiçado. Tem arcos de personagens em Kung Fu Panda que são muito decepcionantes, tem alguns personagens que parecem completamente escanteados, tem personagens usados no marketing que são abandonados no filme, tem a situação do Tai Lung, para quem é fã, que chega a ser um absurdo o que é feito, mas ainda assim, em 2 ou 3 casos, mesmo com um investimento menor, tem uma boa comédia e uma boa articulação na ação na medida do possível. A trilha sonora é do Hans Zimmer, que acaba requentando o seu trabalho anterior, o que é comum para compositores, então não perde muito nessa questão de trilha, né? Você só vai ter mais ou menos o que espera encontrar em um filme Kung Fu Panda, mas a ambientação no geral ela tem um contorno muito estranho, me lembra bastante aqueles lançamentos direto para VHS da Disney nos anos 90, em que eles colocavam só o destaque para o personagem, a sequência nem interessava muito, mas era uma oportunidade de se reencontrar com personagens queridos e carismáticos. Foco não tanto para a concepção, mas para explorar uma imagem de um personagem de sucesso. Apesar de tudo isso, o timing cômico é bom dentro do possível, não tem como dar muito errado nesse contexto, o filme sabe usar isso como um trunfo, e como acontece com outras franquias, joga tudo para o futuro, né? Então é um reencontro genérico, previsível, que me deixou bem decepcionado, inclusive. Para Kung Fu Panda 4, nota 5. Eu realmente esperava bem mais e eu vou continuar essa cobertura aqui no canal com a repercussão da estreia, porque como é um filme de investimento menor, na casa de 80 milhões de dólares, não coloca tanto peso para um retorno considerável de bilheterias. Eu espero que o quinto filme venha com uma questão de desenvolvimento bem melhor, o retorno de personagens que aparecem pouquíssimo aqui para falar que aparecem na real, né, só para não ficar chato, e além disso aquela questão de contemplar situações que ficam parcialmente em aberto para a exploração futura. Certo, pessoal? Então, na descrição do vídeo também deixei o link da Insider com o meu cupom DALI15. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!